Isso que a gente vai ver agora se chama associações reflexivas, tá? Então, por exemplo, quando você quer definir uma relação entre duas entidades, fofoca aqui, pessoal, vamos lá. Entre duas entidades, onde uma depende da outra, qual é que você define primeiro, o ovo ou a galinha? Entendeu? É essa a ideia. Mas, por exemplo, vamos imaginar aqui. Quando você pensa em relações de N para N, um professor tem vários alunos. Um professor vai ter um nome e vai ter alunos. Tá? Vamos escrever assim, tá? O nome é um string e aluno é um vetor. Alunos é uma lista de alunos, tá certo? E o aluno, ele tem vários professores. Ele tem o nome dele e a lista de professores. Então, para definir o professor, você precisa da classe aluno. E para definir aluno, você precisa da classe professor. Na boa parte das linguagens, você não tem problema com isso daqui. Porque não interessa se você está definindo antes ou depois. O interesse é que no final ele acha os componentes que ele precisa. Então, por exemplo, se você está lá em Python, em JavaScript, em Java, não faz diferença se você colocou a classe em cima ou a classe embaixo, ou o método em cima ou o método embaixo. Desde que exista lá, ele não vai reclamar. Ei, eu não achei essa definição, eu não achei essa classe, eu não achei esse método. Só que C++, o compilador ele precisa entender aquela entidade na hora que ele está fazendo a montagem. Então você só pode usar um método que você já definiu ou um método que você já declarou, e aí a gente tem que lidar com esse problema de que o professor precisa conhecer o aluno e que o aluno precisa conhecer o professor. Porque se o professor tentar lidar com o aluno, ele vai dizer, ei, eu não sei quem é aluno. Aí se você for fazer do outro jeito. Se você tentar começar pela classe aluno, ele vai dizer, ei, eu não sei quem é professor. Então a gente tem que lidar com esse processo de associação recursiva, tá? Então, como é que a gente poderia fazer isso? A primeira coisa que a gente pode fazer é separar em declarações e definições. Vamos lá, S11. HPP, CPP. Primeira coisa é separar o que é declaração e definição. Então vamos lá para mais conceitos. Sim, estou gravando. Quando você está aqui, IOStream, quando você está aqui em C++, ele tem uma regra de que você pode declarar quantas vezes você quiser, mas definir apenas uma. Exemplo, você pode dizer que tem uma função soma que recebe 2 inteiros e retorna um inteiro. Isso daqui é a declaração. Estou declarando, ela existe e ela funciona assim. Você não precisa ter a implementação dela, você precisa saber como é que ela se encaixa no jogo. Então aqui você consegue passar a main e imprimir soma de 5 com 4. E aí depois, em outro lugar, em outro módulo, você implementa a função soma. Por exemplo, eu vou fazer ela aqui embaixo. Está aqui, ó. Está aqui a minha função soma implementada. Então, a declaração, desde que ela não seja conflituosa, ela pode acontecer quantas vezes você quiser. Mas a definição, né, quando você definir o jogo não é acabar com o jogo. Ele definiu, ou seja, acabou, fechou, completou. Quando você define, é dar o corpo. Isso daqui você não pode fazer mais de uma vez. Isso daqui é proibido. Declaração é permitido. Tá? Então isso aqui funciona. Se eu tentar compilar isso daqui, vai compilar numa boa. A gente também chama isso daqui de protótipo.
protótipo. Então, como é que normalmente isso é feito? Quando a gente faz um código maior, a gente divide o código em arquivos. Então, por exemplo, a gente vai criar um arquivo .h e um arquivo .cpp, ou aqui um arquivo .hpp, vou chamar de minha biblioteca, está na linha, né? Então, a minha biblioteca vai ser lib.hpp e o meu código vai estar em lib.cpp. lib.hpp eu tenho a biblioteca, o código lib.cpp. Então tá aqui, ó. No HPP eu vou colocar o protótipo e no CPP eu vou colocar o código. OK? Protótipo, código e aqui você vai ter no caso o include. Include lib.hpp. Então, vamos aqui. Então, bora por partes, que tem um monte de pequenos detalhezinhos. Depois que você aprende, é fácil. Mas até aprender, você vai errar, porque são muitos detalhezinhos. Primeira coisa, se a biblioteca é local, não é patinhas de caranguejo, é aspas. Tá? Então, vamos lá. No lib.hpp, a gente vai colocar aquilo que é declaração. Declaração é tudo que pode ser repetido, beleza, as declarações. E no lib.cpp a gente vai colocar as definições. Então, como é que normalmente a gente faz a montagem? Número 1, o CPP, como ele está implementando o corpo do HPP, a gente coloca aqui um include. Passo 1, tá? Segunda coisa, para evitar que eu tenha múltiplas inclusões do mesmo arquivo, mesmo que não dê problema nenhum, a gente coloca uma diretiva de compilação. Pragma once. Aqui você está dizendo, ei, se esse arquivo já tiver sido incluído, você não precisa incluir ele de novo nesse módulo. Então esse arquivo só precisa entrar uma vez no módulo. Então você escreve isso daqui, ó, pragma once. Então pronto, é isso. Declarações, diretiva de inserção, definições, include. E agora você faz o include. Para compilar isso daqui, você vai precisar de duas coisas. Você poderia compilar tudo num golpe só, numa voadora só, fazendo assim, ó. Vamos lá. G++. Aí você poderia passar aqui de seus parâmetros, né? Menos o all, menos, sei lá, menos qualquer coisa que você queira. E aí você tem que passar os CPPs. Você não passa os HPPs. Menos o solver.out. Então vamos lá. Quando você dá os includes, se você estiver usando uma IDE, ela vai fazer toda a montagem por você, tá? Eu vou abrir daqui a pouco no Qt Creator e mostrar como a montagem é toda automática. Mas vamos entender como é que é feita a costura. Isso daqui vai gerar os módulos, cada módulo é independente, e os includes, eles são só um Ctrl+C, Ctrl+V. Include não é papel do compilador, include é do pré-processador. Por isso que tem aqui o... Tá vendo essa setinha? Como é o nome desse bregue assim? Hashtag. Em português, qual é o nome disso? Cerquilha. Cerquilha? Cerquilha, pronto. Esse cerquilha é para o pré-processador. O cerquilha está dizendo, ei, fi, copia e cola aqui o conteúdo desse arquivo. Então, esse include está fazendo exatamente isso. Ó. Copia e cola. O include é um copia e cola. Então, você não precisa passar para o G++ os .h, porque os .h já vão ser copiados e colados dentro do código. Quem é que você precisa passar? O CPP, porque cada CPP vai virar um módulo diferente. Então, estou fazendo aqui de um golpe só, e agora eu posso executar o meu arquivo com os dois módulos. Ou você pode fazer o que a IDE faz, para economizar
em tempo. Quando você tem um projeto, normalmente o teu projeto vai ter aí dezenas de arquivos. Se você só altera um arquivo, não tem sentido ele recompilar tudo. Então o que é que ele faz? Ele acompanha, né? Ele monitora qual arquivo que foi alterado e ele recompila só esse arquivo. E aí ele junta tudo de novo. Então, vamos... Vocês devem ter feito o FUP, vocês não fizeram o FUP. Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar das etapas para vocês. Etapa 1. Etapa 1 é o pré-processamento. Etapa 1 é quando você passa por esses arrobas aqui. Então, o pré-processamento é só manipulação de texto. Manipulação de texto. Então, é tipo o teu editor de texto aqui. Então, quando você tem o include, ele vai lá e faz o copia e cola. Quando você tem o define x5. Então, quando você faz isso aqui, tudo isso daqui é pré-processamento. Então, ele vem quando você tem esse x, o pré-processamento ele vai fazer o quê? No texto, ainda é tudo texto, substitui isso daqui por 5. Depois que você passa o pré-processamento, você tem a compilação. A compilação vai pegar cada módulo e gerar o seu código objeto daquele módulo. E por último, você tem o processo de linkagem. Na linkagem, você vai juntar os módulos e as bibliotecas. Então, a compilação é gerar os códigos objeto dos módulos. E na linkagem, você vai ligar os módulos e bibliotecas. Tá? Mas isso, assim, compilação e linkagem é o processo geral de todas as linguagens, tá? Pré-processamento que a gente só tem aqui no C++. Tá? Então, assim, o que é que acontece muitas vezes? Por que é que vocês têm erros? Se alguém tentou... Não sei se vocês tiveram esse problema com SFML, quando a gente usa uma biblioteca externa, você tem duas formas de gerar o teu código, o teu executável. Você pode gerar o teu executável inserindo as bibliotecas nele ou sem as bibliotecas. Então, às vezes, você conseguia compilar o teu código, mas quando você ia rodar, ele não rodava. Aconteceu com alguém isso daí? O arquivo, né, ponto executável, não rodava não. Pronto. Se colocar ali no todinho lá, aí compila, aí depois você... O que é que isso daí, ó? Quando você compila, você pode compilar de forma estática ou dinâmica, quando você gera o executável. Então, quando você gera um executável com biblioteca dinâmica, o teu executável está lá, o teu código está lá, e na hora de executar, ele vai procurar aquela biblioteca no sistema. Sei lá, por exemplo, o SFML. Se ele não achar o SFML naquele sistema que o código está rodando, aí ele não roda. Então, por exemplo, você gerou o executável e você manda para o teu colega: ei, olha aqui o joguinho que eu fiz, como ele tá massa. Aí ele não roda no computador da pessoa. Aí você diz: instala aí a biblioteca. Aí ele instala o SFML e vai rodar, porque foi feito de forma dinâmica. Se você faz de forma estática, você pega as bibliotecas do SFML e soca dentro do executável. E aí o teu código vai funcionar em qualquer lugar, tá? Só para a gente fazer a diferenciação. Tá, então o que é que a gente entendeu aqui? Eu tenho quantos módulos nesse meu mini projeto aqui? Ou seja, eu tenho quantos CPPs? 2. Então eu poderia compilar isso daqui de forma separada. Vou fazer assim, ó, G++, menos C para gerar os códigos objeto, solver.cpp, G++, menos C, lib.cpp. Se eu mandar mostrar, agora tem um ponto .o do lib e o ponto .o do solver. Isso daqui são os códigos objeto de cada módulo. Ou seja, isso daqui é o módulo compilado. Então ele já passou pela verificação do compilador. O compilador disse: beleza, tudo aqui encaixa. Não tem nada aqui que esteja com o tipo errado, nem nada do seguinte. Aí o que é que ele vai fazer no final para poder gerar o executável? G++ solver.o lib.o menos o solver.out. Agora a gente vai para a linkagem, que é pegar os códigos objeto e gerar o executável. Pronto.
agora eu tenho um executável que eu posso rodar. Vamos lá. Revisando. Para que trabalhar com módulos? Qual é a vantagem de trabalhar com módulos? Principal delas. Claro, você tem a organização lógica de estar cada arquivo no seu lugar. Mas a principal vantagem é velocidade. É o tempo. Se você tem 10 módulos e altera um, você só vai precisar recompilar um. Tá, que a gente está com um projeto pequenininho, a gente acaba recompilando tudo sempre. Mas normalmente não é assim que é feito. Vamos... dependendo da IDE, você já tem um monte de formas de manipular esses dados aqui. Então eu vou abrir aqui o Qt Creator, só para vocês entenderem como a IDE facilita esse lance de trabalhar com módulos e arquivos, tá? Então eu vou criar aqui um projeto não Qt, C++ plano. Então, aula 11, next. Então vamos aqui, eu vou abrir aqui view. Eu quero mostrar. Pronto, tá aqui, ó. Vamos entender agora como é que... Eu estou falando do Qt Creator, tá? Mas isso vale para o Eclipse, isso vale para o... Como é o nome? Aquele lá do JetBrains, é o IntelliJ, vale para qualquer IDE, tá? Então, como é que funciona? Para você entender uma IDE. Primeiro, ela vai ter algum local para manipular as configurações do projeto. Número 1. Normalmente, a gente estava aqui no VS Code, a gente não tinha configurações de projeto. A gente só tinha um arquivo que a gente manipulava e pronto. Mas você vai ter algum local para manipular o projeto. No caso do Qt Creator, a manipulação do projeto ele é feita de forma textual aqui nesse arquivo. Em algum outro local, você clicaria, por exemplo, no Java. Você vai clicar com o botão direito, adicionar biblioteca. Você tem algum lugar para definir quais as bibliotecas, os parâmetros de compilação, isso, aquilo e aquilo outro. Você vai trabalhar gerando módulo, gerando uma biblioteca estática, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho a lista dos meus fontes. Aqui eu estou definindo que eu estou trabalhando com C++ 17, que eu estou gerando um aplicativo do console, papapá. E aqui está o meu código. Então, vou criar aqui uma classe carro. A minha carro vai ter o número a quantidade de passageiros e vai ter o meu construtor. Carro recebe int passageiros e vai inicializar passageiros a partir de passageiros. E aí eu vou ter aqui int get passageiros. Oi. Public void set passageiros. Int value deseta pass recebe pass value. Então, IDEs elas têm já uma série de facilidades. Tá vendo que eu fiz aqui o get e o set? Normalmente elas já têm um modelo de geradores. Então vou clicar aqui com o botãozinho direito, refatorar, gerar gets e sets. Seleciono quais são os métodos que eu quero gerar gets e sets e ele vai gerar os gets e sets. Ué, cadê o meu get e o meu set? Ele botou aqui debaixo, tá vendo? Ah, porcaria. Eu quero que fique lá. Então eu poderia clicar aqui com o botão direito, refatorar. Eu quero mover para dentro da classe, ó. Pronto, ele trouxe aqui de volta para a classe. Ou então, ó, refatorar, cadê? Refatorar, mover para a classe. Tá aqui, ó, dentro da classe. Ah, eu não queria. Eu queria que a classe carro tivesse a sua própria classe, seu próprio arquivo. Deixa eu ver, refatorar.
Eu não tenho a classe não, vou ter que criar na mão aqui. Então bora criar um novo arquivo, uma nova classe. Adicionar nova classe. A minha classe se chama carro. Pronto, aqui eu tenho o carro, ó. Ele separa aqui .h e .cpp. Tá vendo aqui o CPP e o .h. Esse formatinho aqui de define e end-if é a mesma coisa daquele pragma que a gente usou. Só que esse daqui é um modelo mais antigo. O que é que ele diz? Ó? Se eu ainda não tiver definido essa variável, defina essa variável. Fim. Da próxima vez que você tentar inserir, a variável já vai existir e aí ele não vai fazer a inserção. Aqui, ó. Se eu não tiver essa variável, insira esse código. É isso que ele está fazendo. Só que na inserção do código, ele cria a variável. Para quê? Na próxima vez, a variável já vai existir e ele não vai inserir o código. Eu só conheço dessa forma. O pragma é mais novinho, né? Mas aqui funciona. Então, eu vou pegar o meu carro que eu tinha feito lá, ó. Cadê o meu carrinho? Vou pegar o meu carro que eu tinha feito lá. Toda vez que eu tenho que trabalhar com alguma coisa mais complicada, eu venho pra cá. Aqui, ó. Peguei o carro. Peguei os métodos. Porque é muito ruim ficar lidando com perdão. Fazer assim, ó. Tá aqui o carro. Vou botar tudo no .h. Pronto, tá aqui. Normalmente a gente faz, né? E aí daqui a gente consegue mandar para um lado ou para o outro. Ó, eu não quero que o carro esteja aqui. Eu vou mandar ele para o arquivo de implementações. Aqui também eu vou mandar para o arquivo de implementações. Aqui também eu vou mandar para o arquivo de implementações. Então aqui eu tenho as declarações, ou seja, o que é que a classe faz. E lá na implementação eu tenho as definições, que é como ela faz. Tá? A F4 alterna entre um e outro. E aí se eu quero mudar alguma coisa, ele já muda nos dois. Refatorar, eu quero get passageiros. Get passageiros. Entendeu? Aí fica mais fácil fazer a manutenção no código, assim, né? Usando alguma ferramenta que dê suporte a essa redundância infeliz e necessária do C++. Isso de ter .h e .cpp é uma redundância infeliz, porém necessário. O que é que não dá para dividir em .h e .cpp? Quando você tem um template. Quando você tem uma classe que é template, ela não tem um corpo. Ela é um modelo. Por exemplo, vamos criar aqui um exemplo aqui. Arquivo, novo arquivo, C++ source file. O meu help. Tá. Então, se por exemplo, include IOString, você tem uma classe ou um método que é um template, type name t. Vou fazer por exemplo, um que a gente usa muito, né? Que é para juntar as coisas dentro de um vetor. Juntar os elementos de um vetor, de um mapa, de uma lista. Eu quero gerar uma string. O nome do meu método é join. Ele vai receber um container e ele precisa de uma string que vai ser o separador. Include ss string.
Então eu vou juntar todos os elementos desse negócio, seja por um /n, ou seja por um ponto e vírgula, ou seja por qualquer coisa. Então, o que é que eu quero aqui? Vou criar um SSStream, stream ss, vou fazer um laço. Como eu não sei se é um vetor, um mapa ou qualquer coisa, eu vou fazer com interadores. Container.begin, container.end, e t diferente de container.end. E t mais. Se por acaso for o primeiro, se t for igual a container.begin, eu vou colocar nada. Se não, eu vou colocar o separador. E aí depois eu vou mandar o elemento. std string ss. E depois eu retorno ss.str. Tá. Esse método aqui, ele não é nem para vetor, ele é nem para lista, nem para mapa, nem para nenhum deles. Ele é para todos eles. Então esse método aqui, ele não tem um corpo ainda. Ele precisa saber em que ele vai ser aplicado para daí ser gerado o código objeto. Então você não tem como pegar isso daqui e separar em .h e .cpp. Templates, eles são isso, né? Então quando você pega isso daqui e lá no teu código, vamos pegar aqui, ó, include help.hpp, include vector. Quando você pega e faz um join, e aí você passa o teu container std vector de int 1, 2, 3, 4, 5, eu vou separar com ponto e vírgula. Então, quando ele vê, opa, beleza, eu estou fazendo isso daqui para um vetor, aí é que ele vai gerar o código objeto de vetor, com as adaptações para vetor, e aí que isso daqui vai funcionar. Aí ele já entende aqui, ó, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Ah, mas eu queria com /n. Tá aqui, ó, /n. E aí ele entende que você tem esses arquivos de fonte e esses arquivos de reader, e ele vai usar lá o CMake para poder gerar o código objeto. Entender como é que as coisas se juntam. Tá? Pronto, é assim. É assim que a gente separa em bibliotecas. Tá? Então, assim, eu não fico separando em arquivos diferentes. Primeiro porque em C++, para separar em arquivos é um saco, sem ficar usando uma ferramenta como essa. Ficar fazendo na mão via VS Code é muito chatinho, porque se altera uma coisa em um, tem que alterar no outro, os tipos tem que casar direitinho, você precisa das declarações. Isso daqui é porque para poder fazer a ligação cruzada, é muito mais fácil fazer assim. Então, por exemplo, a gente ainda tem 20 minutos. Vocês ainda encaram médico e pacientes ou não? Vai mais não? Saturou por hoje já? Deixa eu dar mais 5 minutos de pausa aí. 5 minutos de pausa aí para vocês.